Simulado 62 de legislação do trânsito para você que nos acompanha aqui no canal Sala Trânsito. Você que está testando os conhecimentos, vamos para mais um simulado. Questão de número 209 para você. Olha. Questão número 209 é uma questão de múltipla escolha boa sobre o Sistema Nacional de Trânsito. E tem o seguinte questionamento, olha, a competência, a gente está falando de competência aqui, tema interessante, para registrar e licenciar na forma da legislação, veículo de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações, olha, quem é competente aqui para poder registrar e licenciar os veículos de propulsão humana e de tração animal? O que é propulsão humana? Bicicleta. O que é tração animal? Uma charrete, uma carroça puxando ali um burro, enfim, a gente chama popularmente carroça de burro, enfim. Esses são veículos de propulsão humana e tração animal, respectivamente, tá certo? A competência para registrar e licenciar esses veículos vocês vão encontrar lá no artigo 24, especificamente aqui, ó, no inciso 17 do CTB. E também vão encontrar isso lá no artigo 129 do CTB, tá certo? Aqui nós estamos falando de competência municipal. Inclusive, vale lembrar que também era competência municipal registrar e licenciar os ciclomotores. Só que em 2015 essa lei aqui, ó, 13.154, tá certo? Ela excluiu essa expressão ciclomotor desses dois dispositivos legais que eu mencionei, o inciso 17 do artigo 24 e o artigo 129. E aí a competência para registrar e licenciar ciclomotores, ela ficou com o Estado, que é a regra geral, né? Inclusive a resolução 996 de 2023 do CONTRAN trata do tema. Então aqui, olha, a resposta correta vai ser a letra C, cabe ao órgão municipal de trânsito essa competência, tá certo? Vamos para a questão 210, que é a seguinte, olha, a credencial para estacionamento em vagas reservadas deve ser emitida pelo órgão entidade de trânsito do município ou do domicílio de residência do município de domicílio da pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, então pessoa com deficiência, pessoa idosa ou da pessoa idosa, e terá validade em todo o território nacional. Caso o município ainda não esteja integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, a credencial será expedida pelo DETRAN. Olha, quando a gente fala em vaga reservada de estacionamento, nós temos uma resolução que trata do tema, que é a resolução número 965 de 2022 do CONTRAN. Lá, inclusive, tem a lista, né, o rol dos veículos que podem ter vaga reservada na via. E os veículos destinados à pessoa com deficiência ou ao idoso estão nesse rol. O que é reservar uma vaga na via? Né? Seria aquela placa aqui, estacionamento regulamentado, por exemplo, idoso, né? Não é qualquer situação que o órgão de trânsito pode usar esse tipo de placa para reservar a vaga. Nesse caso pode, porque a resolução 965 permite. Essa resolução 965, ela substituiu 3 outras normas que tratavam do tema. Todas elas eram de 2008. As resoluções 302 tratava de vaga reservada, 303 idoso, 304 pessoa com deficiência. Então nós tínhamos essas normas que tratavam do tema, foram revogadas e consolidadas em uma norma só nessa resolução 965. Inclusive lá tem o modelo da credencial, porque não basta ser uma pessoa com deficiência ou ser uma pessoa idosa para fazer jus àquela vaga. Porque às vezes pode ser que a pessoa com deficiência ela não tenha um comprometimento de mobilidade, ou às vezes a pessoa com deficiência não deseja aquilo ali, ou fazer uso daquela vaga expressamente. Pode ser que seja um idoso, mas aquele idoso ele não tem interesse de ter, ou entenda que eu não preciso dessa vaga, eu consigo me locomover muito bem, apesar da idade, né? Eu vou deixar que outra pessoa que tem uma necessidade maior que a minha a utilize. É possível que tanto a pessoa com deficiência ou o idoso entenda dessa forma. Então ele não vai fazer uso daquela vaga porque ele não vai ter a credencial. Agora, se a pessoa com deficiência ou idoso realmente tiver necessidade, aí é um direito que cabe ao idoso ou à pessoa com deficiência, e ele tem o direito de solicitar isso ao órgão entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Solicita a credencial e aí sim, ele estaciona na vaga do idoso, na vaga do deficiente e utiliza aquela credencial. Inclusive, se você quiser entender um pouco mais sobre o tema, tem um vídeo da nossa série de vídeos sobre resoluções, você procura na playlist de resoluções aqui no canal, tem um vídeo que a gente explica só essa resolução 965, explica ela na íntegra, tá bom? Então você pode dar uma conferida, caso você tenha interesse. Nesses casos aí, o idoso ou a pessoa com deficiência usando a credencial, tá beleza, pode estacionar naqueles locais. Então a resolução 965
também traz a previsão dessa credencial. O Brasil tem mais de 5 mil municípios, mais de 5.500, se não me engano, né? Mas nem todos eles estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. Acho que menos de 30% dos municípios brasileiros estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. Aí de repente você está numa cidade que não tem órgão de trânsito e você quer fazer uso de uma vaga de idoso ou deficiente, ou às vezes vai da sua cidade menor para uma cidade maior e chegando lá num supermercado, num shopping center, num local desses, você quer fazer uso daquela vaga, porque você é idoso, é uma pessoa com deficiência. Mas e agora a credencial? Como é que eu faço, já que na minha cidade não tem um órgão de trânsito? Nesse caso, a própria norma deixa muito claro que você deve solicitar o DETRAN. E lembrando que, independentemente dessa credencial ter sido emitida pelo órgão de trânsito da sua cidade, se houver, ou pelo DETRAN, quando não houver, essa credencial é válida em todo o território nacional, porque ela é padronizada, é um modelo só de credencial. Então a afirmativa do jeito que está aí, ela está correta, é exatamente isso. Se não tiver órgão de trânsito naquela cidade, o próprio DETRAN pode emitir essa credencial. Pode não, deve, né, emitir essa credencial. Questão 211 aqui, essa é uma questão de concurso público. Olha, a Câmara Temática, aliás, o curso de formação da PRF, né? Então a questão pública. A Câmara Temática de Combate ao Transporte Ilícito de Drogas é uma das que compõe o Conselho Nacional de Trânsito. Olha, questão sobre Câmara Temática você encontra lá no artigo 13 do CTB. De acordo com o artigo 13 do CTB, câmaras temáticas, né, são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, integradas por especialistas e que têm por objetivo apresentar questões ou discutir questões técnicas que são de interesse do colegiado. Né? Às vezes, como você tem ali muitas vezes ministros de Estado ou pessoas de um alto grau hierárquico ali dentro de um ministério, muitas vezes essas pessoas não têm conhecimento técnico, né, sobre um determinado tema relacionado a trânsito. Normalmente até porque estão ali por razões muito mais políticas, né? Então nesse caso vai faltar capacidade de discussão sobre trânsito, daí a legislação prevê lá no artigo 13 justamente a criação de câmaras temáticas, onde se discute tecnicamente, né, as normas ali antes delas serem submetidas à apreciação do CONTRAN, né? E aí o Conselho Nacional de Trânsito coloca lá a norma para consulta pública na internet, tudo mais, discutem e aí no final aprovam ou não e aquela resolução ela entra em vigor. Então esse artigo 13 é o que prevê aqui as questões sobre Câmara Temática. E nós temos ainda uma resolução que trata do tema, né, que é a resolução número 883 de 2021, resolução do CONTRAN, que trata do regimento interno e trata das câmaras temáticas. Então nós temos aqui, olha, algumas câmaras temáticas. Por exemplo, nós temos a Câmara Temática de Assuntos Veiculares, Ambientais e de Transporte Rodoviário. Tá certo? Então, essa é uma câmara temática de assuntos veiculares, ambientais e de transporte rodoviários. As normas do CONTRAN, que serão publicadas pelo CONTRAN, as resoluções que se relacionam com esses temas, vão ser discutidas, obviamente, nessa câmara temática. Nós temos a câmara temática também de Educação para o Trânsito, é uma câmara temática. Nós temos outra câmara temática de Saúde para o Trânsito. Temos a câmara temática de Engenharia e Sinalização de Trânsito, tá certo? Temos ainda a Câmara Temática de Esforço Legal, que é onde se discute aqui as mudanças na legislação em si, regulamentação do manual de fiscalização, enfim, a parte de legislação de trânsito propriamente dita. E também nós temos aqui a Câmara Temática de Gestão e de Coordenação do PENATRANS, né? O Programa Nacional de Redução em Mortes, e ainda está como acidente de trânsito, né, mas seria sinistros de trânsito, né? Então, essas são as câmaras temáticas, tá certo? Então, perceba que não há na norma uma câmara temática de combate ao transporte ilícito de drogas. Então, podemos dizer que a afirmativa em si, ela está errada, tá certo? E com isso, nós fechamos mais o simulado 62, são mais de 200 questões respondidas e comentadas em vídeo para você. Se você ficou com dúvida, concorda com algo discordial, fica à vontade, deixe nos comentários que a gente vai trocando informação. E diga também quantas você acertou, viu, para a gente ir acompanhando aqui. Beleza, pessoal? Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço. Até a próxima.